Nós vamos estudar na aula de hoje um tipo de equação do segundo grau, que é esse tipo, ax² igual a b, é uma equação do segundo grau na forma reduzida, incompleta, ok? E claro, como sempre, o nosso a ele tem que ser diferente de zero, certo? Antes de começar, antes de chegar na equação incompleta, vou mostrar aqui para vocês a equação na forma completa do segundo grau, que seria essa aqui, ó, ax² mais bx mais c igual a zero. Veja que aqui nós temos dados a, b e c, e sempre eu vou ter a diferente de zero. Vou explicar por quê. Vamos supor que o meu a seja zero. Então a minha equação do segundo grau ficaria assim, ó, 0 vezes x² mais bx mais c igual a zero. Agora a gente sabe que tudo que multiplica zero, resultado é zero, né? Então eu teria 0 mais bx mais c igual a zero. Ou seja, bx mais c é igual a zero. Percebam que aqui, ó, quando o a é zero, a equação do segundo grau ela deixa de existir, certo? Por quê? Ela só é equação do segundo grau se ela conter na variável, que é a letra, que nesse caso a gente vai usar a letra x como variável, ok? Se a letra x tiver esse expoente 2, ó. Se tiver, é equação do segundo grau. Se a letra x aqui, ó, não tem o expoente 2, não é equação do segundo grau. Por isso que o meu a não pode ser zero. E lembrando também que na equação do segundo grau, essas letras a, b e c são números reais dados, viu? Estão representando aqui número. Quem é letra, aqui, né? Aqui a gente já se confunde um pouco, né? Devido a tudo que isso é letra. Mas o que eu vou olhar realmente como letra da equação é só o x. A, b e c eu vou encarar sempre como número, ok? Sempre vai ser número. Então, quando a gente fala de equação, a gente tem que falar também dos números, que são os coeficientes, que são os valores de a, b e c numa equação do segundo grau qualquer. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma equação do segundo grau, ok? E nessa equação, cada número representa uma letra, a, b ou c, e o valor dessas letras eu chamo de coeficiente. Por exemplo, nessa equação, eu digo que o a, coeficiente do a é 1, porque se você prestar atenção aqui, ó, o a é o cara que acompanha o x². Ó. E quando não tem nenhum número aqui acompanhando a letra, eu vou usar o elemento neutro da multiplicação e eu digo que o número que está aqui é 1, ó, está oculto. Então o a aqui está representado pelo 1, a vale 1. Eu tenho aqui nessa equação que o meu b ele vale 2. Ó. Percebam que o b é um número que acompanha, olha só, apenas a letra x. Ó. O xzinho que não tem expoente. Ó. O valor que acompanha essa letra x eu chamo de b. E o meu c numa equação do segundo grau, se você perceber aqui, ó, o c é a única letra que não acompanha o x. Então, quando você vê o número solto numa equação do segundo grau, ele representa o c. Olha ele aqui, ok? Então, aí eu sei quem é a, b e c numa equação do segundo grau, ok? Só para a gente lembrar disso aí. Nós vamos trabalhar também agora o conceito de raízes ou soluções de uma equação do segundo grau, que é a mesma coisa. Achar a raiz é achar a solução da equação. Então, a gente vai tomar, por exemplo, essa equação do segundo grau, x² menos 5x mais 4 igual a 0, ok? E para essa equação do segundo grau, eu tenho como solução aqui, ó, as minhas soluções são x1 igual a 4 e x2 igual a 1, ok? Achar a solução, observe que as sentenças elas são verdadeiras se, por acaso, ao substituir o resultado, nesse caso aqui que é o número 4, pela letra x, esse lado da igualdade foi igual ao segundo lado. O primeiro membro igual ao segundo membro, mantendo como verdadeira essa igualdade. Ó. Isso aqui não é igual a zero, então quando eu trocar o 4 pelo x aqui, ó, o resultado dessa operação tem que dar zero. Então, por exemplo, ó, quando eu digo que x é igual a 4, a minha equação fica assim, ó. No lugar do x eu coloco 4, ou 4 ao quadrado, menos 5 vezes x, x vale 4, mais 4, e isso tem que ser igual a zero. 4 ao quadrado,
a gente sabe que 4 ao quadrado é 4 vezes 4, e isso me dá 16, certo? Então aqui é 16. Aqui, olha, tem uma multiplicação com sinais diferentes, né? Menos com mais é menos. 5 vezes 4 é 20. E eu tenho mais 4 aqui, ó, igual a 0. 16 menos 20 mais 4, ok? Então eu posso somar os positivos, ó. 16 mais 4 é 20. 20 menos 20 é igual a 0. É igual a 0. Então isso aqui é verdade. O número 4, ele é raiz dessa equação do segundo grau. A mesma coisa que eu faço agora, para o 1, verificar se é verdadeiro. Ó. A equação é x² menos 5x mais 4 igual a 0. Agora eu vou trocar x por 1. Então fica ó, 1 ao quadrado menos 5 vezes 1 mais 4 igual a 0. 1 elevado ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. Aqui é multiplicação com sinal diferente. Menos com mais é menos. 5 vezes 1 é 5, mais 4 igual a 0. Aqui é a mesma coisa, ó. 4 mais 1 é 5, 5 menos 5 é 0, 0 é igual a 0. Então a minha sentença aqui, ela é verdadeira e esses números são sim soluções de uma equação do segundo grau. Agora o detalhe, eu vou precisar estar adivinhando os valores para resolver uma equação de segundo grau? Não. Tem um método de resolução, que é o que a gente vai ver agora, ok? Então nós temos aqui como primeiro exemplo, um problema para resolver, que vai ser um problema de equação do segundo grau. Olha só, Joana estava pensando no seguinte problema. Se o triplo do quadrado de um número é igual a 147, então qual é esse número? Então vejam só, qual é a minha pergunta? Eu quero saber que número é esse, que o triplo do quadrado dele é 147. Então olha, quando eu quero saber uma coisa que eu não sei na matemática, geralmente a gente representa isso por x, é o x da questão. Então o problema diz o seguinte, ó, o triplo, outra informação que eu preciso saber o que significa, ó. O que significa triplo, pessoal? Triplo vem de 3, então é 3 multiplicando alguma coisa. O triplo é 3, está multiplicando quem? O quadrado de um número. Esse número eu já disse que é x, então é 3 vezes x ao quadrado. Ó. É o triplo do quadrado de algum número e isso é igual. Esse igual, todo mundo sabe que é isso aqui, né? Então isso aqui é igual a quanto? 147. Então eu tenho o problema aqui, ó. O problema é esse. Vamos resolver. Então a solução vai ficar assim, ó. O triplo de um número, do quadrado de um número, é igual a 147. Tenho que resolver isso aqui para saber que número é esse. Então aqui, olha só, é uma equação do segundo grau na forma incompleta. Porque aqui eu tenho o A, ó, o termo que acompanha x², eu tenho A, e eu tenho o termo independente, que eu chamo de termo C. É aquele cara lá isolado, que não tem letra, viu? Então, resolvendo isso, eu acho o x. Então, veja só. Para resolver uma equação, o nosso objetivo é esse aqui, ó, encontrar o valor dessa letra. Para que isso aconteça, eu preciso que só esse x² permaneça desse lado da igualdade, ó, onde ele está. Então, eu começo aqui, ó, com a igualdade. Do lado direito permanece o 147. E aqui do meu lado esquerdo só deve ficar isso aqui, ó, x². Então significa que esse cara aqui, ó, esse 3, ele tem que fazer uma mudança. Vai sair do lado esquerdo e vai passar para o lado direito, ok? Então ele tem que passar para lá. Ó. Aí a questão. Quando a gente troca valores em uma igualdade, nós devemos trocar também, né, a operação do número, ok? A operação. Vejam que entre o 3 e o x, ó, tem uma operação aqui chamada multiplicação. Então aqui, ó, a gente deve lembrar do seguinte, ó, a operação inversa da multiplicação é isso aqui, ó. É a divisão, viu? Então quando esse 3 passar para cá, ele não passa somando 3, não é isso, ó. É a operação inversa. O inverso de multiplicar, você já sabe que é dividir. Então, esse 3, ó, como ele vai dividir, ele pode ficar aqui embaixo. Ó. Então, eu tenho que x² é igual a 147 dividido por 3, que vale 49, ok? É a solução do problema? Não, porque eu preciso só do x, ó. Eu não quero x². Então, meu próximo passo aqui, ó,
permanece 49, mas aqui só deve permanecer a letra x, ó. Agora, nesse caso, o expoente 2, ele tem que fazer a mudança, ó. Passar para lá, ó, vai mudar, ok? Aí, mais uma vez, ó, não é simplesmente pegar esse 2 e jogar aqui, ó. Não é isso que eu vou fazer. É a operação, ó. Tem que inverter a operação. Então, primeiro, eu preciso saber que operação é essa que envolve o 2 e o x, ó. Lembra que quando eu tenho um número sobrescrito, né, um número em cima do outro, isso aqui eu chamo de potência, viu? Ó, isso é potência. E a operação que é a inversa da potência é a operação raiz, ok? Como o expoente é 2, eu digo que a raiz é quadrada, viu? Então eu preciso jogar a raiz nesse cara aqui, ó, certo? E o valor do meu x é essa raiz. Raiz quadrada de 49 vale 7. Por quê? Porque 7 vezes 7 é igual a 49. E calcular a raiz, eu estou considerando uma figura quadrada, ó. Por exemplo, ó, essa figura é um quadrado e os lados dela são 7. Ó. Quando eu calculo a área, 7 vezes 7 é igual a 49. E o lado da figura é 7, esse lado representa a raiz, ok? Então 7 é o valor que eu procuro, ó, ok? 7 ao quadrado vezes 3 dá 149. 7 ao quadrado é 49. 49 vezes 3, 147. Ok?